A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, a lição número 15, vão faltar 2 lições apenas para terminar a revista. Não sei ainda o que vem a seguir, mas provavelmente continuidade das cartas de Paulo. Falta pouca coisa, né? Hoje nós vamos para 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, até o versículo 12. E o assunto de hoje é palpitante. Hoje nós vamos falar um pouquinho, viu? Pouquinho. Não é por causa da polêmica, mas é por causa da objetividade da aula de hoje. Vamos falar sobre uma personagem importante para o cenário cristão a partir de já. É o Anticristo. O objetivo aqui não é simplesmente falar do Anticristo. É falar do que diz respeito à manifestação dele para a igreja. Portanto, o que nós vamos estudar aqui hoje sobre o Anticristo, vocês vão perceber que o foco não é nele. O foco é na atitude da igreja em relação aos acontecimentos que estão girando em torno dele. E, na verdade, você vai perceber também que o apóstolo Paulo não tinha intenção de falar do Anticristo. Não era o propósito dele. A intenção era falar a respeito do dia do Senhor. Os crentes estavam muito agitados, e Paulo, para mostrar que essa agitação era uma bobagem, por falta de informação, ignorância dos crentes, ou falta de memória, você vai ver aqui, ele precisou falar que a sucessão de acontecimentos para o dia do Senhor estava atrelada à manifestação do Anticristo. Portanto, não focalizaremos esse indivíduo. A lição da revista traz maior foco sobre ele, mas o nosso maior foco vai ser nosso comportamento, como sempre, né? O que podemos trazer para a nossa vida, individualmente e para a igreja também. Vamos fazer a leitura? Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado. Pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém até que seja posto fora. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação de sua vinda. E a esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Quem leu a revista e aliás, quase sempre, né, eu estou dizendo que nós devemos ler a revista,
e estudar nela e estudar a Bíblia também, quem leu a revista já percebeu que o tema está dividido em 3 partes. Uma época de grande rebelião contra Deus, a manifestação do homem da rebelião contra Deus e aquilo que detém o homem do pecado. É uma divisão mais ou menos natural daquilo que está na Bíblia, nesses 12 versículos. O contexto da igreja de Tessalônica ainda é parecido com aquilo que nós estudamos na primeira carta. A igreja se sentia mal informada a respeito dos acontecimentos da vinda do Senhor. Mas por que mal informada, se Paulo tinha ensinado a igreja a respeito disso? Porque algumas pessoas se aproveitaram, como eu já disse, do pouco tempo que Paulo teve para ensinar a igreja. Algumas pessoas mal intencionadas se aproveitaram disso e começaram a ensinar coisas um pouco distorcidas. E alguns disseram lá que não adiantava mais ter esperança porque Jesus já tinha voltado. Outros diziam que Jesus já estava às portas. Outros diziam que quem morreu não tinha esperança como os que estavam vivos, porque a igreja tinha que esperar Jesus voltar, estando viva a igreja, quer dizer, todos os membros vivos. E quem morreu, infelizmente, teria uma herança de segunda categoria, um arrebatamento de segunda classe, de segunda ordem, então seriam mais ou menos como crentes redimidos, mas não com os mesmos privilégios daqueles que estavam vivos esperando Jesus. Nós estudamos na primeira carta que Paulo atacou esse entendimento, dizendo: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Aí passa a tratar do assunto, quer dizer, vocês não podem ignorar isso. Ele passa a dizer que não aconteceu o arrebatamento da igreja, apesar de, no entendimento dele na época, apesar da iminência da volta do Senhor, ela não tinha acontecido. E o que você vai perceber aqui agora é que parece que Paulo amadureceu alguma coisa no seu raciocínio teológico, ou ele recebeu uma revelação do Senhor e que aumentou o conhecimento dele a respeito do arrebatamento da igreja, da volta do Senhor. Por quê? Porque na primeira carta ele mostra claramente que acredita que o arrebatamento da igreja é iminente, que Jesus está para voltar. Ele até fala: nós, os que ficarmos vivos, não precederemos de modo algum aqueles que dormem. Lembra disso? Então ele já tinha como iminente o negócio. Mas aqui na segunda carta, embora ela tenha sido escrita poucos meses, ou até algumas semanas depois da primeira, ele parece já vislumbrar que há um espaço maior. Passa essa impressão, ele não é preciso nas palavras, mas ele dá sim a impressão de que está vislumbrando que o negócio não é tão imediato. Porque ele vai dizer que alguns acontecimentos são necessários antes do dia do Senhor. E ele fala assim: quanto à vinda do nosso Senhor, a nossa reunião com Ele, essa palavra reunião é interessante, né? A palavra reunião aqui é epissinagoges, vem da palavra sinagoga, está relacionado com isso. A palavra sinagoga é do grego, não é do hebraico. Uma assembleia, uma reunião. E é o que os judeus também faziam, né? Quando eles chamam o ponto de reunião deles de sinagoga, eles estão realmente se referindo à reunião. Talvez isso aqui cause até certa confusão na hora de traduzir a certas pessoas que não conhecem a história, né? Pensando que aqui ele está falando da sinagoga judaica. Ele está apenas usando uma expressão. Assim como hoje em dia, quando a gente fala da Igreja Universal, querendo se referir à Igreja do Senhor Jesus em todo o mundo, a Igreja que está em todo o universo, algumas pessoas podem entender, acreditar que nós estamos falando da Igreja Universal do Reino de Deus, né? Aquela lá do dinheiro, né? Aquela das arrecadações. Então, é bom a gente prestar atenção nessas coisas, quem vai tentar traduzir, para evitar derrapar. E hoje nós vamos aproveitar aqui algumas palavras em grego para a gente procurar compreender também
algo da expressão de Paulo, porque tem certas coisas que ele fala aqui, é bom a gente ir lá a origem da palavra para entender mais precisamente o que ele quer dizer. E ele fala que a respeito da nossa reunião com Jesus, ele está rogo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente, primeiro verbo, não vos movais, verbo mover, facilmente do vosso modo de pensar, e segundo, que nem vos perturbeis, quer por espírito, palavra, epístola. Quando ele diz assim que não quer que os crentes se movam facilmente, ele está usando um verbo que significa abalar, deixar cambaleante. Então, não é simplesmente a pessoa estar ali parada e fica pensando, acho que eu vou mudar meu entendimento a respeito disso, acho que eu vou mudar a opinião. Não, ele está falando de uma coisa assim, mais agitada, um pouco mais rumorosa, vamos dizer assim. Esse verbo traduzido por mover-se, o verbo saleu, dá aquela ideia de ir para lá e para cá. A pessoa está se movendo de um lado para outro. E Paulo está dizendo, eu não quero esse comportamento de vocês. Eu quero mais estabilidade no seu conhecimento da palavra do Senhor. Vocês não ficam dançando, titubeando de um lado para o outro. Isso é particularmente importante para nós, porque quando nós não conseguimos compreender determinado evento bíblico ou não temos informações suficientes, nós não devemos deixar nosso coração se perturbar. Mas acontece com crente isso. Existem crentes que não se conformam de não saber tudo e ficam ali todos agitados. Não, se você não sabe ainda, entenda que há muita gente que não sabe muita coisa. Aliás, nós não sabemos tudo de fato, não é verdade? Não conhecemos tudo. E particularmente este evento aqui do arrebatamento da igreja, do dia do Senhor, da manifestação do anticristo, é complexo. Dá margem para muitas interpretações diferentes e até discussões, e às vezes até perda de tempo com discussões. E quando você e eu estivermos assim nessa situação de que não compreendemos bem o que está acontecendo, de não conseguirmos tirar uma explicação satisfatória da palavra do Senhor, irmãos, Deus está sabendo. Por favor, vamos confiar mais no Senhor. Não vamos permitir nosso coração e a nossa mente ficar vagueando, agitado, ansiosa, procurando respostas que a gente tem dificuldade para encontrar, e com isso a gente se perturbando, que é o próximo verbo aqui. Vamos confiar no Senhor e vamos manter a calma. O maior interessado, por incrível que pareça, o maior interessado que nós conheçamos a verdade, saibamos a verdade e pratiquemos a verdade, é o próprio Deus, porque isso implica em glória para o nome dele. E nós fomos criados para a glória de Deus. O nosso propósito é esse. Então, se nós não estamos sabendo, entendendo, compreendendo de algumas coisas relativas à palavra de Deus e os acontecimentos, vamos nos manter estáveis, vamos ficar tranquilos e vamos invocar o nome do Senhor, pedir esclarecimento, pedir para Deus nos ensinar e no devido tempo. Se Ele quiser, Ele vai nos ensinar. Algumas pessoas aprendem mais, outras aprendem menos. Umas aprendem mais depressa, outras aprendem mais devagar. Para algumas pessoas a gente tem que insistir, explicar várias vezes. Para outras a gente fala assim, a pessoa já está pescando no ar. Isso faz parte da natureza de cada um. O importante é a gente descansar no Senhor, fazer a nossa parte para aprender e para conhecer. Nós devemos nos esforçar, sim, em conhecer o Senhor, prosseguir em conhecer, em aprender a palavra. Devemos nos esforçar, mas não ao ponto de cairmos em ansiedade, em inquietação, em agitação e ficando para lá quase que num desespero que não está entendendo o que está acontecendo. O segundo verbo que ele diz assim, nem vos perturbeis, parece uma progressão, sabe por quê? Porque a palavra grega traduzida por essa perturbação, por perturbar-se, é uma agitação mental. É um temor nervoso, é aquilo que eu acabei de falar, é um certo nervosismo, uma ansiedade, uma inquietação que é gerado pelo fato de não conhecer, pelo fato de se permitir
ficar incomodado por não saber, excessivamente incomodado. Aí acaba causando uma agitação que é perniciosa para a própria personalidade. Vamos falar disso já, pois não, velho? Então, de fazer uma consideração, é importante isso que o irmão está falando, porque a gente vai vivendo cada dia e a gente oscila, na verdade, em alguns aspectos, né, como ser humano. E aí, é o que o irmão está falando, a preocupação no primeiro momento, a gente sempre quer dizer o quê? Aí quero ter certeza, quando chegar esse momento, porque a Bíblia vai dizer dessa forma, que ele pode, a situação está me enganando. E aí a gente fica naquela, mas é o que o irmão falou, confiar no Senhor, que na hora que você vê, você fala, peraí, eu tenho que analisar bem se está acontecendo mesmo, se é assim, se é do Senhor, se não é, porque senão, como o irmão disse, né, a gente fica inquieto e a gente fica procurando resposta, e a resposta está no Senhor, como o irmão disse. Ele é o mais interessado em nos mostrar. Exatamente. A verdade. Mostrar que ele, vamos supor assim, será que Jesus voltou mesmo? Sumiu um monte de gente, não sumiu? Como que vai ser? Sabe? Todas essas coisas que perderam o nosso entendimento. E as pessoas também, como o irmão disse, né? A gente não tem todas as respostas, mas as pessoas ficam questionando a gente. Mas já que você é entendedor da Bíblia, você estuda, é como se a gente tivesse que dar uma resposta, vai ser assim. Não tem como, vai ser assim. A gente vai viver, a gente vai saber o que é acontecendo. Exatamente. O próprio comentarista, ele disse que escreveu esse comentário em 1972. Ele diz que nos próximos 20 anos, ele fala, nós vamos ter notícias sobre o anticristo e acreditamos, ele fala, que nos últimos 20 anos do século XX aconteceria o arrebatamento da igreja, a tribulação, a manifestação do anticristo. E o século XX já acabou faz 23 anos, né? E não aconteceu. Mas ele teve o bom senso de dizer que nós não sabemos tudo, porém, como você disse, à medida em que as coisas forem acontecendo, as pessoas vão se tornando mais informadas a respeito da vinda de Jesus, do anticristo. Quer dizer, aqueles que viveram naquela época, que isso aqui foi escrito, não tinham essa quantidade e qualidade de informações que nós temos. Hoje nós estamos vislumbrando a elevadíssima possibilidade do anticristo já estar presente na humanidade. Pronto para começar a operar. É possibilidade, né? Pois não? Essa questão do versículo 4, ele fala que ele se assentaria no templo de Deus, tem entendimento de que para ele se assentar no templo, o templo teria que ser reconstruído, porque hoje o templo está em ruína, está em Jerusalém, né? E tem um site hoje que chama Instituto do Templo, é um site judeu, que ele já tem tudo preparado, ele já tem todos os instrumentos que eram colocados dentro do templo, né, o candelabro e tudo mais, e eles só estão esperando a ordem ou, por exemplo, a lei que vai determinar que eles possam reconstruir novamente o templo, e aí esse é um dos sinais de que já pode estar próximo, entendeu? Tomara, também torço por isso. Bom, o que estava acontecendo entre os tessalonicenses é que estavam num estado mental muito agitado. E esse estado mental agitado dos nossos irmãos de Tessalônica estava abalando todo o modo de vida deles. Esse verbo perturbar-se aqui pode dar a entender que é um desequilíbrio mental e emocional violento. Você veja só como é importante a gente analisar a palavra na sua origem, né? Então Paulo vem dizer assim, olha, não fiquem assim incomodados, correndo atrás de coisas que vocês não conseguem entender, compreender, porque isso pode causar e está causando uma perturbação mental e emocional tão grande em vocês, que está afetando todo o modo de vida de vocês. E de fato, né? Existem pessoas que acabam se entregando a essa perturbação, acabam deixando isso dominar a sua vida, entram em angústia em vez de entrar em descanso no Senhor, em vez de descansar, se esquecem daquilo que Jesus declarou: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
A simplicidade de Jesus sendo Deus, o detentor de toda sabedoria e conhecimento. A simplicidade dele deve ser uma lição para nós, irmãos. A palavra de Deus tem que ter valor prático na nossa vida. Ela não pode ser mera teoria, não pode ser mera teologia. Tem que ter valor prático. Jesus está dizendo, você está se sentindo cansado, está se sentindo sobrecarregado, inclusive por isso, por não compreender a situação, a evolução dos acontecimentos. Isso está afetando sua vida, está transtornando você não tem mais paz nos seus dias. Venha a mim e eu vou aliviar você. Parece uma coisa tão simples, mas tão simples, que a gente deixa de lado. É como quando a pessoa estava inquieta, a mamãe ou a vovó dizia, né? Toma uma água com açúcar para se acalmar, mas parece uma coisa tão óbvia, tão simples, simples demais. E não, eu vou procurar um médico, eu vou falar com um farmacêutico, isso é muito simples. Então, essa declaração de Jesus não pode ser esquecida, é o Senhor, é o médico dos médicos, é o grande remédio. Não fique inquieto se o Senhor está presente. O Senhor está aqui? O Senhor Jesus está aqui? Está aqui no nosso meio agora? Com certeza. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Ele não diz que vai chegar depois, eu estarei. Ele diz estou, ele usa o verbo no presente. O Senhor está aqui no nosso meio. Está aqui, gente. Eu só não consigo ver, mas Ele pode me ver, pode ver você, pode saber das nossas emoções. É tão somente aplicar a fórmula que Ele deu. Venha, chega até a mim, venha, chega mais perto. Está inquieto, está abalado, está transtornando o seu modo de vida, você não consegue ter paz por causa disso? Chegue mais, que eu vou dar alívio para você. Nós temos que aplicar isso, irmãos. A nossa vida aqui na igreja não pode ser mera teoria, não pode ser apenas uma liturgia. Temos que aplicar a realidade da presença do Senhor em nossas vidas. Ele não está lá, Ele está aqui. Certo? Ele está aqui. E isso tem que modificar a minha vida. Não posso me entregar às circunstâncias, às perturbações. E os tessalonicenses estavam experimentando isso. Perturbação muito grande. E Paulo continua dizendo neste versículo 2, não se mover facilmente, nem se perturbar por espírito, que possivelmente aqui se fosse profecia ou revelação falsas, né? Como se ele dissesse, olhe, não despreze as profecias, lembra que nós estudamos lá na primeira carta? Não despreze a profecia, mas julgue tudo. Julgue pela palavra do Senhor. Ele está dizendo que é para a gente ouvir as profecias. Não é para desprezar, mas para ouvir. Mas é para não se perturbar por elas, porque pode ser profecia falsa. Aqui eu quero fazer um parêntese, tá? De um alerta para os irmãos. Está aumentando no meio evangélico a corrente daqueles que profetizam, que dizem profetizar e que mandam as pessoas profetizar. Irmão, profetiza a bênção na tua casa. Profetiza a bênção para o teu irmão. Você já ouviu isso? Ó, irmão, eu como ministro da palavra de Deus, eu profetizo a bênção e a vitória na sua vida. Isso é grave, isso é sério. A palavra de Deus diz, e Moisés já alertou, que aquele que disser que está profetizando em nome do Senhor, sem que o Senhor tenha mandado, vai morrer. É profeta falso. Eu jamais posso dizer para vocês que, olha, Deus está me mandando profetizar tal coisa, se Deus não estiver mandando. Porque eu estou usando a autoridade do nome do Senhor, sendo que Ele não mandou usar. É muito usado também determine, né? Determino. Determine, você vai... Determine a sua bênção. Determinar a bênção. Isso é coisa dessas igrejas triunfalistas, viu? Por que isso? Porque eles têm uma teologia diferente da nossa. Eles dizem o seguinte, que a nossa bênção está no mundo espiritual, do além. Então nós temos que entrar pela fé nesse mundo espiritual e determinar que a nossa bênção vem. Isso é ridículo, né? A nossa bênção está no Senhor e o Senhor está em nós. Então, o negócio de entrar pela fé não é nos comunicar com o Senhor e pedir para Ele nos dar a bênção. E quer dizer que vou cortar o caminho, então vou determinar que a bênção venha? Primeiro que isso é altamente irracional. Por quê? Porque a bênção não é uma personalidade, ela não pode me ouvir. E segundo, que o dono da bênção é o Senhor, eu não posso cortar o caminho, porque se eu determinar para a bênção, eu estou passando o Senhor para trás. A gente chama
na vida militar de bypass isso, né? Está bypassando o chefe e indo direto por outro caminho. Bom, vamos voltar aqui. Então Paulo diz, olha, mesmo que venha por espírito, e aqui no caso o espírito humano dizendo que está profetizando, quer por palavra, quer dizer, no ensino, na pregação na igreja, ou por carta, epístola, como que enviada por nós. Então Paulo está dizendo, nem que você receba uma carta dizendo que é minha, que você ouça uma profecia, ou que alguém pregue ou ensine você dizendo isso, não se mova, não se abale. Irmãos, vamos procurar manter estabilidade. Vamos aprender mansamente, humildemente, mas manter estabilidade. Olha, o que Paulo está falando com a mesma igreja, ele está falando isso com os crentes da mesma igreja, que continha essas pessoas que estavam profetizando falsamente, inventando carta de Paulo e simulando a pregação e ensino que não está na palavra de Deus. Ele está escrevendo isso e falando por um conjunto de crentes que estavam sendo vítimas e no meio dos quais também havia aqueles que estavam prejudicando os crentes. E como se ele dissesse, não se abale. Estão no meio de vocês, é joio no meio do trigo, não se abale. Permaneça firme, confiando no Senhor, aprenda a palavra. Mais adiante ele vai dizer, eu já não ensinei isso para vocês? Aprenda a palavra, procure se lembrar da palavra de Deus. Está com dificuldade de lembrar? Nós temos a Bíblia hoje. Pelo amor de Deus, o pastor saiu daqui com um pacote desse tamanho de várias Bíblias para mostrar para os alunos dele. Nós temos Bíblia no telefone, na internet. Quando eu não lembro onde está um versículo que eu estou preparando aula, eu digito o que eu lembro no Google, e o Google me diz livro, capítulo e versículo, onde está. Nós temos muita facilidade hoje. Não se abale, meu irmão, não se perturbe, não se mova, não permita que a sua vida seja inquieta. Quando isso acontece, a gente fica tão perturbado pelo assunto, que a gente está fazendo uma coisa, mas não está prestando atenção naquela coisa. Você está fazendo um trabalho, está lá no seu serviço fazendo isso, mas sua cabeça está viajando no problema. Você está cuidando da sua criança, sua cabeça está viajando. Você está tentando resolver um problema doméstico, mas a cabeça está viajando. Nosso modo de vida é perturbado, é agitado e a gente não consegue fazer as coisas corretamente. Não é isso que Deus quer para nós. Ele não quer isso para nós. Imagina o Naldo consertando lá um motor do carro, um negócio delicado, torção adequada num parafuso, nem para estourar e nem para ficar solto, mas a cabeça dele está viajando no problema que não sai da cabeça, e ele está agitado, ele faz errado o serviço. Imagine, eu só estou usando um exemplo. Você se queimando no fogão, você não lavando a roupa direito, você não dando a educação adequada para o filho, não dando o testemunho adequado para o vizinho, não tendo paz na sua vida, porque permite que distorção da palavra de Deus abale você. E olha, eu vou dizer uma coisa, hein? Isto está acontecendo e vai acontecer cada vez mais, porque isso é a arquitetura do inimigo. A Bíblia não diz, mas quem sabe Eva não caiu numa dessas? Satanás, na forma de serpente, chega lá, é verdade, Eva, que Deus falou assim, assado? É verdade, pronto, já lançou a minhoquinha na cabeça dela e ela ficou agitada com isso. A Bíblia não fala, mas é possível que tenha acontecido isso. Porque se ela tivesse mantido a estabilidade do relacionamento íntegro com Deus, porque ela falava com Deus todos os dias, pelo amor de Deus, se ela tivesse mantido estabilidade, confiança no Senhor, falar, Senhor, Satanás lançou uma dúvida aqui, mas eu espero em Ti, confiar em Ti, ela se permitiu desestabilizar. Olha o que aconteceu? Ela foi lá e convenceu o marido dela a comer. Então, meus irmãos, veja só, né? Nem falamos do anticristo ainda, né? Alguns pregadores, então, ou profetas, inventores, né, de males, penetraram na igreja de Tessalônica e estavam ensinando isso. Ó, já era, viu, pessoal? Essa situação, infelizmente, nós perdemos o bonde da história e alguns ou muitos crentes de Tessalônica acreditaram. Hoje acontece muito disso. E por que acontece muito disso? Por falta de estabilidade na palavra do Senhor.
Eu acho que foi esses dias que o pastor leu uma passagem no livro de Salmos, capítulo 119, que diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Eu ouvi isso recentemente na igreja, eu não lembro quem falou. Mas as pessoas estão tendo dificuldade para esconder a palavra de Deus no coração. Gente, esconder a palavra de Deus no coração não é ouvir e tocar a vida, não. Esconder a palavra de Deus no coração é trabalhar com ela dentro do coração. É permitir que ela mude nossa vida, para não pecar contra Deus. Então não é a palavra de Deus entrar por aqui e sair por aqui. É ela produzir fruto dentro de nós. É nós darmos lugar para ela nos santificar. E lá em Tessalônica estava acontecendo de modo diferente. Tanto é que Paulo dá uma bronca mais adiante, dizendo: vocês não estão lembrados que eu já ensinei isso? Eu já falei disso quando estava com vocês? Por que ele está dizendo isso? Porque pelo visto a palavra entrou por aqui e saiu por aqui. Não produziu fruto no coração. Consequentemente, o que estava acontecendo? Os crentes estavam desestabilizados de um lado para outro com relação a essa palavra que está sendo pregada. Estavam instáveis, isso estava afetando o modo deles viverem. Como é que um crente amadurece sem aprender a palavra de Deus e esconder no coração? Como amadurece? É impossível. Já estudamos, algumas semanas atrás, a respeito da manifestação do joio no meio do trigo. Não vamos voltar. Quem quiser pode pegar as gravações lá no YouTube e ver isso. De que isso está acontecendo e vai acontecer cada vez mais, viu? Vocês já ouviram falar da teologia liberal? Alguém já ouviu falar? Liberalismo teológico. Isso nasceu uns 200 anos atrás. É um dos frutos do iluminismo. Nós vamos falar do nosso tempo. Em que implica isso? Principalmente agora no século XX, apareceram muitos teólogos cristãos que abraçaram a ideia da seguinte maneira: nem tudo pode ser explicado pelo entendimento humano. E eles passaram a acreditar e a divulgar a ideia de que as coisas que aconteceram e que estão registradas na Bíblia são apenas experiência do povo daquela época. É uma questão simbólica, dizendo. Alegam que Adão e Eva não existiram, que Moisés é invenção, não existiu Moisés, porque tudo que está registrado na Bíblia a respeito deles é mera invenção, é alegoria, para ser uma forma de ensinamento e de compreensão para o povo daquela época. Olha só o que é isso. E dizem que a Bíblia não pode ser comprovada historicamente, na alta crítica, com base em tudo que a gente acredita. Fazendo isso, eles vão esvaziando os milagres da Bíblia. Falam: não, esses milagres não aconteceram. Essas intervenções de Deus, supostas, dizem, supostas intervenções de Deus na ordem natural das coisas, não aconteceu. Isso é apenas uma maneira que o povo daquela época, mais ignorante do que agora, na linguagem deles, tinha para explicar os acontecimentos e para poder se aliviar da carga emocional que esses acontecimentos ruins para eles, essa carga que era provocada por esses acontecimentos. Então, eles tiram um milagre. Qual é a consequência disso? Não acreditam no nascimento virginal de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo para eles foi apenas o ponto de vista das pessoas, dos discípulos que estavam presentes, não aconteceu de verdade. Eu estou falando de teólogos cristãos, gente. E existem muitos. Você sabe o que está acontecendo agora nos cursos de teologia, nas faculdades de teologia, de ciências da religião e nos seminários teológicos? Os ensinadores do passado, os fundamentalistas que ensinam a Bíblia, que tem o fundamento na palavra de Deus, os fundamentalistas estão sendo substituídos por teólogos liberais. Então, o que nós vamos aprender agora em cursos teológicos, em seminários, é a linguagem da teologia liberal, que vai recusando os milagres e vai esvaziando a Bíblia a ponto de estarem dizendo, os liberais, de que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas contém a palavra de Deus. Quando diz isso, que ela só contém a palavra de Deus,
Quem é a autoridade para dizer o que é verdade e o que não é verdade dentro da Bíblia? Quem é a autoridade para dizer, isto é a palavra de Deus, isso aqui não é. Isto é pecado, isso aqui não é. Isto aqui é milagre, isso não é. Quem é a autoridade? Não existe mais autoridade para isso. Eu andei falando muito desde o ano passado para cá a respeito da filosofia pós-moderna, do pós-modernismo. Essa é uma das aparências do pós-modernismo. É relativização das coisas. Irmãos, nós precisamos, mais do que nunca, dos fundamentalistas, vamos dizer assim, daqueles que pensam de acordo com a palavra de Deus, e não de acordo com a alta crítica, não de acordo com a crítica moderna, porque a igreja está se desagregando por falta da palavra. O que é que foi que Deus falou através do profeta Oséias? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Destruído. E o inimigo sabe bem disso. E o inimigo já começou a atuar no Jardim do Éden, em várias instâncias está atuando aqui no meio dos Tessalonicenses e está atuando hoje até na Segunda Igreja Batista. Nós estamos de olhos abertos, estamos aprendendo a palavra de Deus e procurando aplicar. E aí, Paulo, no versículo 3, vem dizer o seguinte, a respeito dessa preocupação, dessa agitação, né? Ele vem dizer, ninguém de modo algum vos engane. Essa palavra traduzida por engano, do grego original, demonstra que há uma atitude intencional. Ninguém vos engane, não é simplesmente porque a pessoa está dando uma opinião e eu me equivoquei com base na opinião da pessoa, não. É porque a pessoa está intencionalmente querendo me levar para o erro. Paulo está dizendo isso. Ninguém, não permita que alguém leve você para o engano, porque estão tentando levar. É isso que ele quer dizer. Alguém está tentando fazer você errar. Gente, isso foi 2000 anos atrás, e agora? Será que o inimigo foi dormir nesses 2000 anos e não vai atacar a Segunda Igreja Batista em Pirassununga? É sedução proposital, é intenção de desviar a pessoa da verdade da palavra de Deus. Estava acontecendo em Tessalônica. Então, ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, e vai falando. Quando Paulo fala da apostasia aqui, a diversidade de comentários a respeito da amplitude dessa apostasia é muito grande, sabe? Existem pessoas, teólogos, que acreditam que aqui está falando da apostasia no mundo todo. As pessoas simplesmente não quererem mais saber de Deus. Outros acham que a apostasia está no universo da igreja, em que os crentes vão desanimando da fé e se afastando do Senhor. Outros acham que são as duas coisas. Você deve ter sua opinião. Eu vou voltar à palavra de Jesus que diz assim, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Também ele diz, repito, né? O amor de muitos esfriará. Quando ele fala, haverá fé na terra, então possivelmente esteja se referindo a uma falta de conversões, quer dizer, as pessoas não estão mais interessadas. Pode estar, pode ser. Pode estar se referindo à igreja, mas pode estar se referindo ao mundo todo. Mas quando ele diz o amor de muitos esfriará, é amor que estava quente, certo? Que esfriou, né? É amor que já estava quente e que esfriou. Pessoas que desanimaram na fé. Então aí eu acredito que ele está falando da igreja. Irmãos, vamos ser sérios com relação ao estudo dessa palavra, porque a apostasia inclui necessariamente a igreja. Porque as advertências são muitas. Se você quer tirar dúvida a respeito dessas advertências, por favor, leia Mateus, os últimos capítulos. Leia o livro de Judas, que é só um capítulo, é fácil de ler. Leia a segunda carta de Pedro. Leia as cartas a Timóteo. Leia o livro de Hebreus, capítulo 6, capítulo 10, se não me engano, que falam sobre o abandono da fé. O escritor aos Hebreus diz assim que é melhor a gente procurar ler. Vamos lá. Que aqui, senão vou acabar deixando passar alguma coisa muito importante. Vamos lá, Hebreus capítulo 6. Deixa eu ver se eu acho a referência adequada aqui que eu anotei. É a capítulo 6, né?
Versículo 4, olha só o que o escritor aos Hebreus diz. Eu quero que você diga para si mesmo a respeito de quem esse escritor está falando isso, a respeito de que tipo de pessoa, crente, incrédulo, pessoa do mundo, crente que é mal formado, aqueles que não se converteram totalmente. Eu quero que você seja honesto consigo mesmo. Vê lá, capítulo 6, versículo 4. Pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Aí por aí você já sabe dizer de quem ele está falando. É impossível. E experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo à vergonha pública. Meus irmãos, não precisa responder para mim, mas eu tenho convicção, eu tenho, não é todo mundo que tem, os calvinistas não têm isso. Eu tenho convicção de que ele está falando de crentes, pelo amor de Deus, ele está dizendo que, olha, essas pessoas foram iluminadas, experimentaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Ninguém se torna participante do Espírito Santo se não for convertido. Experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, quer dizer, eles se tornaram herdeiros de Cristo, das coisas vindouras, e caíram. Então a apostasia está ligada à igreja também. O amor de muitos esfriará, essa é uma verdade. Quando nós estudarmos a carta a Timóteo, vou até ver aqui um pedaço, nós vamos ver que como está relacionado, com a igreja. 1 Timóteo, capítulo 4, diz assim: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé. Como é que se vai desviar do lugar que não estava? Eram pessoas de fé. Alguns desviarão da fé. São pessoas que tinham fé e se desviaram dela. E darão ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Vamos lá para 2 Timóteo agora. Capítulo 3. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te também desses, porque entre eles estão os que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres tolas, carregadas de pecados, dominadas por várias paixões, que estão sempre aprendendo, se refere a eles, essas pessoas más, que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Olha que condenação horrorosa. Estão aprendendo, mas não conhecem a verdade, não chegam a saber quem é Jesus Cristo. Posso fazer uma pergunta? Se eu puder responder. Aqui no versículo 5 ele fala, desse afasta. Está falando da 2 Timóteo 3? 2 Timóteo 3, versículo 5. Tendo a aparência de piedade, não tem a eficácia dela. Desse afasta-te. Aí não sei se eu vou conseguir, pode até perguntar, mas assim, na verdade é assim. Ele fala para afastar, mas na verdade, ao mesmo tempo é para a gente estar no meio deles, para pregar palavras, para tentar ajudar eles a se converter. Mas o afastar é na verdade na prática, é isso? Bom, eu acho que tem que entender a coisa no contexto, A igreja naquela época não se reunia como agora e a comunhão era muito mais visível. Se reunia nas casas, era muito mais visível. E as pessoas tinham contato cotidiano de fato, Então eu acredito que Paulo quer dizer o seguinte: não tenha comunhão com essa gente. Porque ele está mostrando claramente que tipo de gente é. Você viu os adjetivos aqui? Pesado o negócio, Então não tenha comunhão.
pode evangelizar. Vamos pular para Judas agora. Judas diz que nós devemos ter misericórdia dessas pessoas, quer dizer, nós devemos testemunhar, orar por elas, demonstrar amor, mas o que ele diz? Mas tendo repugnância até da roupa manchada da carne, quer dizer, eles estão tão envolvidos com o pecado que a gente não deve se aproximar demais, porque senão a gente se contamina. Então, aí é uma questão de discernimento pessoal. Tem gente que, ai, tadinho, eu vou lá levar um chazinho para ele todo dia, eu vou conversar e vou orar com ele. Não, assim. Existem pessoas que são assim, tão afáveis que querem logo abraçar isso aí e ver se aquela pessoa volta para Jesus, está correndo o risco de cair junto. Então aqui é uma questão de discernimento pessoal. Eu, por exemplo, eu já sou uma pessoa mais durona com relação a isso, né? Então talvez eu não me aproxime naturalmente muito, não sei. Não posso dizer que, não posso ser dogmático com relação a isso. Mas tem pessoas que são mais afáveis. A palavra de Deus deixa para cada um de nós decidir como é o seu comportamento. Se você estiver correndo o risco de se aproximar de uma pessoa como essa, deixa para lá. Eu conheço tudo que você falou a respeito disso, para mim agora você falou dessas pessoas, então eu conheço pessoas que eu não tenho uma vírgula que a gente fala. Eu conheço assim sem virar um ponto. Que se enquadram nessa descrição aqui? E vocês estão percebendo que essa descrição de pessoas aqui está bem adequada ao nosso tempo? Presta falando da gente, né? Oi? Presta falando da gente aqui. Só que aqui você fica longe, porque infelizmente está muito perto. E o que eu faço? Eu procuro não estar perto. Às vezes eu sou obrigado, não obrigado, às vezes sem certo, por causa da experiência da junto. Mas eu procuro, é difícil, mas eu peguei e falei assim, é oração, as pessoas, oração, conversar o básico, está perto, mas não tem que estar um pouco longe, mas é complicado. Olha, é melhor a gente, em certas circunstâncias, passar por uma pessoa insensível, insociável, do que perder a salvação. Acho que é isso que Paulo está tentando dizer aqui. Analise bem a sua situação. Eu tenho a impressão de que Paulo era uma pessoa que tinha um caráter espiritual tão grande, uma capacidade espiritual tão grande, que ele podia se aproximar dessas pessoas e não se contaminar. Mas nós não somos Paulo. Se nós fôssemos como Paulo, nós já estaríamos ganhando muito mais alma e a igreja seria muito mais unida. Então, se nós não somos como Paulo, vamos ser como Jó. Jó era um homem íntegro, sincero e irrepreensível, temente a Deus e que se desviava do mal. Foi isso que Deus falou dele para Satanás. Se desviava do mal. Se desviar do mal é não querer se aproximar do mal, praticar. Realmente eu não quero me envolver com isso, mas também no sentido de que esse caminho para mim é meio perigoso. E eu tô sensível. Não vou me arriscar. Entendeu? Não vou me arriscar. Primeiro, o meu relacionamento com Jesus. Eu tenho que ganhar almas, eu preciso testemunhar, sim. Mas eu não vou fazer isso com o risco da minha salvação. Pois ele diz aqui que isso não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Mas olha só, algumas pessoas então correm para o entendimento de que a igreja não vai ser arrebatada. A volta de Jesus não vai acontecer antes que se manifeste o anticristo. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Pode ser isso, mas não é isso. Ele não está dizendo explicitamente isso. Por quê? Porque você vai ver lá no versículo 2, ele diz assim, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Eu já estudei com vocês o dia do Senhor algumas semanas atrás. Eu falei para vocês que para os israelitas, dia do Senhor é uma coisa que tem vários significados. Ele não está falando aqui, como se o dia do arrebatamento, a parousia, a volta do Senhor estivesse perto. Ele está falando do dia do Senhor. E o dia do Senhor, do ponto de vista apocalíptico, é uma faixa de tempo com vários eventos. Um dos eventos é o arrebatamento da igreja, outro evento, juízo sobre a terra, grande tribulação, outro evento, a volta visível de Jesus para governar a terra, para destruir os exércitos do inimigo, outro evento é o aprisionamento definitivo de Satanás.
Tudo isso está incluído no dia do Senhor, e alguma dessas fases alguém pode chamar também de dia do Senhor, dizer que o dia do Senhor é o dia do julgamento dos ímpios. Então, irmãos, o dia do Senhor é uma expressão com vários alcances dentro da Bíblia. Eu falei para vocês, é só voltar a ouvir as gravações antigas que vocês vão ver isso. Ele não falou que o anticristo vai se manifestar antes do arrebatamento da igreja. Ele falou que vai se manifestar antes do dia do Senhor. Ok? Então, quem estiver ouvindo essa gravação e que tem pressa de dizer que a igreja não vai ser arrebatada antes do anticristo governar, que vamos passar pela tribulação, é melhor estudar um pouco mais, e não vai dar para ter convicção a respeito disso. Por quê? Porque existe a possibilidade, de acordo com a descrição das Escrituras, de que o anticristo se manifeste antes do arrebatamento, depois do arrebatamento. Existe a possibilidade da igreja ser arrebatada antes da grande tribulação, durante a grande tribulação, depois da grande tribulação. E para mim existe uma possibilidade remota, eu não acredito nela, mas remota, de que a igreja não vai ser arrebatada. Simplesmente Jesus vem, transforma os crentes e começa um milênio governando a terra. Eu não acredito nessa. Alguns acreditam, eu não acredito. Eu acho que a igreja será arrebatada, vai para o céu, vai participar das bodas do Cordeiro, a terra vai estar em convulsão, a terra vai estar numa situação lamentável, o anticristo vai estar descendo o cacete aqui nos habitantes da terra, e depois nós voltaremos com Jesus, com todos os seus santos, diz a Bíblia, para que Jesus instaure o seu governo definitivamente na terra. Eu acredito nisso, tá? Mas também não vou fincar o pé 100% nisso. Paulo não mostrou aqui que ele não sabia tudo na primeira carta, e na segunda carta ele já sabia um pouco mais? E o que ele sabia já era muito mais do que os profetas do Antigo Testamento sabiam. Por que isso? Porque Deus não revelou tudo. Ele tinha o Espírito Santo? Tinha, nós também temos, mas Deus não nos revelou tudo. Se é só pelo fato de nós termos o Espírito Santo que Deus revela tudo, então já era para a gente saber tudo e não precisava nem ler as cartas de Paulo. Então esse argumento não é válido, que algumas pessoas usam, que Paulo sabia sim porque ele tinha o Espírito Santo. Você também tem, e você não sabe tudo. Então esse argumento é furado. Portanto, irmãos, vamos nos conformar. Não sabemos tudo. Não sabemos se vai acontecer agora, se o arrebatamento pode ser hoje, não sei, pode ser não sei quantos anos. Não sabemos. O que sabemos é que antes do dia do Senhor, o anticristo vai se manifestar. Mas quando será o dia do Senhor? E continua a descrição do anticristo, dizendo que é aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Aqui na sua Bíblia, este se chama Deus, Deus aí deve estar com letra maiúscula, né? Não está entre aspas e letra minúscula. Entre aspas e letra minúscula, essa tradução é melhor, tá? Porque aqui, a palavra Deus, no grego também theos, depende da aplicação da palavra na frase, pode ser theos. Não se aplica apenas ao único Deus, Jeová. Pode se aplicar a deuses falsos. Então, é chamado Deus, assim como em português a gente também chama. Só que em português a gente escreve com letra minúscula ou com letra maiúscula, né? E o original grego não tem essa diferenciação. Paulo aqui está falando de tudo que se chama Deus, quer dizer, qualquer tipo de divindade. O anticristo vai se levantar contra isso. Porém, principalmente contra o Deus verdadeiro. Por quê? Porque, como o Carlinhos falou, né, ele vai se assentar no santuário de Deus. Aqui não está dizendo que vai sentar num santuário de Deus, no santuário de um Deus. Está falando no, artigo definido. Juntou a preposição com o artigo definido, o. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, esses artigos definidos mostram que ele é o único, certo? O caminho, ele é o único. A verdade é única, a vida é única. E aqui, o santuário de Deus mostra que é único. Então, acredito que a proposição do Carlos esteja correta. Ele vai se assentar no santuário de Deus, aquele que era reconhecido naquela época, que não tinha sido destruído, porque foi destruído no ano 70, né? Paulo escreveu a carta antes disso. Provavelmente Paulo não sobreviveu à destruição de Jerusalém, no ano 70. Então ele nem ficou sabendo que Jerusalém foi destruída. E ele já estava dizendo que o anticristo ia se assentar no santuário de Deus. Ele estava imaginando o anticristo entrando em Jerusalém, entrando no templo e se sentando lá como se fosse Deus.
Está vendo que Paulo não sabia tudo? Deus não revelou tudo para ele. Não revelou tudo para ele. Alguns anos depois, Jerusalém foi destruída, o templo foi totalmente destruído. Como Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. Não ficou, mas, bem o Carlos disse, que existe projeto, o material já está separado, viu, Carlos? Já está tudo pronto. Todo o projeto arquitetônico está pronto, a área para ser construída está pronta, falta apenas um acordo entre muçulmanos e judeus, né? Porque é uma área comum. Só falta esse acordo para construir o templo. Quando sair o acordo, a construção vai ser rapidinho, está tudo pronto, só falta fincar no chão, o negócio pôr em pé. E ele se levanta contra tudo que é objeto de adoração. Aqui inclui vários objetos de adoração, inclusive esses ícones católicos, espíritas, esses ícones, esses ídolos, essas imagens. Ele vai se levantar contra tudo isso, apresentando-se como Deus, como se dissesse, bota tudo isso aí fora, põe tudo isso aí no lixo, porque Deus aqui sou eu. E o povo vai acreditar. Olha que interessante. Para que isso aconteça, o povo acreditar, ele se assenta no templo e todo mundo acredite que ele de fato é Deus, o que vai ter que acontecer primeiro? A apostasia generalizada contra o Deus verdadeiro. O povo todinho tem que desacreditar Deus, para que depois o anticristo possa se mostrar como Deus. Eu sou o Deus verdadeiro. Estamos caminhando para isso, irmãos? Estamos, né? Hoje em dia o que tem mais valor é uma religião do que a fé no Senhor. Isso até no meio evangélico, hein? Até no meio cristão. Quantos frequentadores de igrejas evangélicas hoje em dia são aferrados à sua igreja, aferrados à sua religião, aferrados àquele sistema religioso, mas não são ligados com o Senhor. Eu preguei sobre isso aqui, no último sermão que eu dei num domingo à noite. Quando eu falei do fariseu, lá na parábola do bom samaritano. Tem gente que se prende a uma religião, mas não ao Senhor. Mateus capítulo 23, quem quiser pode ler. Jesus falando, ai de vós, escribas e fariseus, que fazeis isso, mas deixais de fazer aquilo. Eles eram extremamente religiosos, muito religiosos, mas eles não amavam o Senhor. Vamos tomar cuidado com isso? A nossa religião é boa? Eu gosto dela. A nossa igreja é boa? Eu gosto dela. Gosto da liturgia da nossa igreja, gosto, mas eu preciso me devotar ao Senhor. O maior mandamento não é amar a sua igreja, nem a liturgia da igreja, é amar o Senhor acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Faltam o quê? 5, 10, 15, 20, meia hora? 5 minutos? Gente, mas não é possível. Uma hora tá bom, né? Não pode ser mais que uma hora, tem razão. E quando Paulo diz assim, versículo 6, agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado. O que é que está detendo o surgimento do anticristo? Você vai falar o Espírito Santo, porque é o mais comum de se ouvir, né? Mas não dá para saber o que é. Paulo não dá nenhuma pista. E o negócio fica mais difícil ainda que nesses versículos 6, ele fala o que o detém. Em grego existe o gênero neutro, ele usa gênero neutro, que não é uma pessoa. Então quando ele fala o que o detém, ele não está falando do Espírito Santo, porque é neutro, é alguma coisa, alguma força que está detendo, não uma pessoa. Porém, quando ele vai lá para o outro versículo 7, ele diz, somente há um que agora o detém, aí ele já usa o gênero masculino, aí ele está falando de uma pessoa. E agora, como é que a gente fica? Não sabe quem é. Existem suposições para tudo, né? Acham que é a igreja, outros acham que é o plano de Deus que está detendo, outros acham que é a presença do Espírito Santo, outros acham que é um poder político, governantes e nações que estão se esforçando para que não haja um governo mundial. Existem várias ideias. Qual delas é a correta? Só Deus sabe. Não adianta a gente ser dogmático, porque a gente não tem a resposta para isso. Mas interessante é que nesse versículo 6 diz assim, para que a seu próprio tempo seja revelado. Esse a seu próprio tempo pode ser traduzido por na sua própria época. Então vai existir uma época, circunstâncias
sociais, políticas, circunstâncias mundiais, em que vão ser altamente propícias para o surgimento do anticristo. Mais uma vez eu digo, isso já está acontecendo e nós estamos vendo isso. Porque cada dia mais eu vejo nas redes sociais as pessoas comentando que nós possivelmente sejamos a geração do arrebatamento da igreja. Estão preparados, jovens? Senhoras, senhores, estamos preparados? Estão preparados para tocar no céu, vocês, para cantar lá? Podemos ser nós. Talvez não sejam nossos filhos, netos, talvez sejamos nós. A geração do arrebatamento. Maravilha, né? Em vista do que está para acontecer, não? E nós sermos arrebatados, a gente tem essa esperança. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa essa esperança. Nós estamos trabalhando com a possibilidade de não ver o Pedro nem namorar, nem para o colegial. Estamos preparando para isso. Não podemos dizer que vai ser isso. Nós temos que prepará-lo para o futuro também. Não somos negligentes. Mas nós não podemos desconsiderar que o Senhor pode voltar daqui a pouco. Versículo 8. Então será revelado esse iníquo e o Senhor Jesus matará com sopro da sua boca. Será revelado e o Senhor matou o bicho. Eu estou terminando, viu? Irmãos, eu acho que eu vou concluir aqui a eficácia do poder de Satanás na semana que vem, tá? Por quê? Porque eu gostaria de comentar alguma coisa aqui a respeito de como Satanás atua no meio das pessoas e como pretende atuar através do anticristo, né? Não adianta a gente forçar a barra, encerrar aqui agora. Aí na semana que vem a gente conversa um pouquinho e parte para a próxima aula, tá bom? Amém, irmãos? Deus abençoe, obrigado pela participação.